Bom, pessoal, igual eu falei para vocês, né? Estamos com um problema aí na internet. Vocês podem até verificar aqui na tela. Infelizmente, com esse problema, vou tentar aqui, né? Resumir um pouco o conteúdo que estava programado para hoje. Amanhã a gente tenta dar uma atualizada, tirar um pouco esse atraso. O tema da aula de hoje é importantíssimo, que o tema é ligação química. A gente já está num ponto do nosso conhecimento em que nós conhecemos a estrutura atômica, nós conhecemos como que os elétrons se distribuem em um átomo, né? A gente consegue prever a ordem de energia, consegue ter noção de uma região provável em que vai se encontrar o elétron, a gente já consegue entender que o átomo ele é composto por níveis de energia, e cada nível é composto por orbitais, né, que são essas regiões onde a gente tem a probabilidade de encontrar um elétron, certo? Nós já sabemos que um nível preenchido, ele dá uma estabilidade muito grande para um átomo, certo? E tudo isso vai ser muito importante na hora que a gente estiver, na hora que a gente estiver estudando aqui e aprofundando nessa questão das ligações químicas, né? As ligações covalentes, as ligações iônicas e metálicas. Nós sabemos, então, pela tabela periódica, né, que tem uma correspondência muito grande com a configuração eletrônica. Nas linhas horizontais, nos períodos, né, a gente consegue saber qual que é o número de camadas que esse átomo, que esse elemento químico tem, né? Que a primeira camada, a segunda, 3 camadas, 4 camadas e por aí vai. A gente sabe os grupos, né, da tabela. E essa questão dos grupos, gente, vai ser muito importante para nós, porque olhando na tabela a gente vai conseguir saber quantos elétrons de valência cada elemento químico possui, né? Eu vou utilizar alguns conceitos que vocês já viram em Química Inorgânica, aqui na nossa Química 1, na nossa disciplina, que vão ser importantes, né? A gente sabe que aqui, ó, a gente está com um grupo aqui dos gases nobres, né? Que eles são alguns elementos que são encontrados isolados na natureza. Tem outros aqui que são encontrados isolados, que são aqueles elementos que possuem estabilidade. E essa estabilidade, gente, não é à toa. A configuração eletrônica ela mostra isso. A gente já trabalhou com alguns exemplos que eu falei para vocês. Ó, gente, nível preenchido, isso gera bastante estabilidade, certo? E uma outra questão aqui que a gente tem que ter em mente é que os átomos, poucos deles são encontrados de forma isolada. Então a gente tem alguns exemplos aqui, os gases nobres e alguns metais aqui que são encontrados de forma isolada na natureza. Então, como que os átomos são encontrados, os elementos químicos? Eles são encontrados ligados uns com os outros, né? E por que eles se ligam? Tudo isso, gente, é questão de energia, questão de ter um estado energético de menor energia, isso dá mais estabilidade, e é dessa forma que os elementos são encontrados na natureza. A maioria deles ligados uns com os outros. E aqui, gente, eu posso fazer um resumão aqui que vai ajudar demais na hora da gente direcionar nossos estudos. A questão é o seguinte, aqui eu vou usar os conceitos lá de Química Inorgânica de vocês, tá? Aqui, eu sei que vocês devem ter visto que do lado esquerdo aqui da tabela, no centro da tabela também, essa parte toda aqui, a gente tem os elementos metálicos, né? Aí tem os semimetais, que não vem ao caso aqui agora, e aqui do lado direito a gente tem aqui os elementos não metálicos, os ametais, ou elementos não metálicos, tá? E nesse intuito aqui da gente entender esses elementos, entender esses agrupamentos, é muito importante que a gente tenha em mente conceitos como eletronegatividade, afinidade eletrônica, e depois a gente vai discutindo esses conceitos com mais calma. Mas aqui eu vou colocar o seguinte, os elementos não metálicos são aqueles elementos que têm aquela tendência em receber elétrons, não são os elementos mais eletronegativos, tá? Esses aqui são os elementos que querem receber
ó, receber elétrons, certo? E aqui a gente tem os elementos que têm uma tendência em perder elétrons. Aí esses conceitos que eu falei para vocês explicam essa tendência. Por que os metais têm tendência em perder elétron? Porque eles têm baixa energia de ionização, que é aquela energia necessária para retirar um elétron desse átomo isolado no estado gasoso. E os ametais são aqueles que têm alta afinidade eletrônica, é aquele que quando recebe um elétron libera bastante energia. Esse negócio de liberar bastante energia significa o seguinte, significa que ele estava bem instável, ele recebeu esse elétron, e quando ele recebe o elétron, ele ganha estabilidade. E se ele ganha estabilidade, ele vai ter um decréscimo de energia. E essa não é a lógica aqui na natureza, os elementos atingirem um estado de estabilidade maior, né, uma estabilidade maior, ou seja, um nível de energia menor, certo? Então essa tendência em perder e ganhar elétron, isso é explicado. Se a gente for olhar as configurações eletrônicas, a gente vai entender isso com mais calma. Mas não é o tema da aula aqui, né? O tema da aula é a gente ter uma introdução aqui da ligação química e saber direcionar o que ocorre aqui nessa questão. Gente, se eu tenho uma ligação entre dois elementos que querem receber elétrons, né? Se eu pego um elemento químico ametálico ligando com outro elemento ou com o mesmo elemento ametal, eles resolvem não, né? A questão da estabilidade é resolvida como ambos querem receber elétron. Todo mundo querendo elétron. O que eles fazem? Eles compartilham. Então, aqui vai ser a tal da ligação covalente. Vai ser uma ligação em que será feita entre elementos que têm uma tendência em receber elétrons, ok? Aqui vamos colocar essa palavra-chave, compartilha, né? Vamos colocar assim, compartilha, desculpem a letra aí, tá? Então eu coloco aqui compartilham, né? Se a gente tem ambos elementos que querem perder elétrons, ou seja, um metal com um elemento metálico, metais com metais, pode ser o mesmo metal, tá? Por exemplo, ferro ligando com ferro, né? Alumínio com alumínio, por aí vai. Então, se a gente tem uma ligação entre elementos que querem perder elétrons, como que ele resolve isso? Através da ligação metálica. Como que funciona a ligação metálica? Como que estabiliza? Todo mundo perdendo elétron, eu já vi que perder elétron vira cátion, né? Fica então esse agregado de cátions estabilizando ele uma nuvem eletrônica mais densa, né? Que é o tal do mar de elétron. A teoria do mar de elétron, o modelo do mar de elétron explica a ligação metálica dessa forma. Essa quantidade de elétrons, essa nuvem eletrônica, esse mar de elétrons estabiliza esses cátions aí dos elementos metálicos, certo? Então, eu vou colocar aqui metal com metal e a palavrinha-chave aqui, vamos colocar que é o modelo do mar de elétrons, certo? Beleza, eu já sei então que metal com metal forma ligação metálica, a metal com a metal uma ligação covalente, e tem como a gente ligar um com o outro? Um que quer perder e outro que quer ganhar elétron? Tem. E isso é justamente a ligação iônica. A gente tem o elemento metálico com o elemento ametálico. E isso só é possível, né, graças à transferência de elétron. Né? Então, a transferência de elétron de um para o outro, ela vai dar essa estabilidade. O metal vai perder esse elétron e o metal recebendo. Então, a gente coloca aqui transferência de elétron. Desculpe a letra, tá? Então, é isso. Se a gente tem em mente isso, agora o que a gente tem que fazer? Aprofundar nossos estudos em cada um desses tipos de estabilidade, né? E o interessante é que pouca gente trabalha isso, mas eu vou ficar chamando a atenção de vocês dessa forma, é que a gente
pensa, né? A gente pensa que o átomo estava isolado lá na natureza, um aproximou com o outro, estabilizou tudo, né? Mas, na verdade, gente, os elementos químicos da natureza, eles estão ligados, igual eu já falei para vocês, estão ligados um com o outro, formando os compostos, formando as moléculas, né? E a gente faz o quê? Para estudar, para ficar mais fácil, a gente imagina esse elemento químico isolado. Não necessariamente ocorre dessa forma, tá? Então é uma questão didática para a gente entender a formação da ligação química. Então, os nossos estudos vão utilizar essa proposta didática para nós entendermos como que ocorre a formação dessas ligações. Ok? Então vamos ver aqui o primeiro exemplo de ligação covalente. Estudar esses primeiros exemplos e aprofundar nessa questão, né? Essa tal dessa estabilidade dos átomos justifica, então, por que ocorre a ligação química. A ligação química ela vai estabilizar os átomos de certos elementos químicos, né? Eles vão se aproximando para ter essa estabilidade. E essa estabilidade, gente, ela vai ser muito parecida com... Ela vai ter uma relação muito grande com a questão dos gases nobres serem encontrados de forma isolada, né? Então, os gases nobres, igual a gente viu, aquela questão de camadas preenchidas ou semi-preenchidas, dão muita estabilidade e é aí que o átomo vai buscar uma estabilidade parecida. Então, a gente vai ver aí, vai estar comparando com essa questão dos gases nobres, tá? E aqui eu não falei para vocês, mas eu vou ressaltar isso mais para frente também, que as ligações covalentes, gente, esses compostos aqui formados dessa forma, eles vão dar origem às moléculas, tá? Ligação iônica, ele dá origem a compostos iônicos. Ligações metálicas, compostos metálicos, ligas metálicas ou simplesmente metais, tá? Então, só para essa questão da gente definir bem que quando a gente estiver falando de molécula, eu estou falando de uma estrutura que é formada por ligações covalentes, tá? Que isso fique bem claro para a gente separar um pouco essa questão conceitual, tá? Então, vamos lá. O conceito de molécula, gente, é o quê? É uma estrutura que tem uma massa molar conhecida, certo? Então, você conhece essa massa molar, você conhece quem que são os elementos químicos que formam essa estrutura, e esse número de elementos, número de átomos, deixando clara essa diferença de elemento e átomo, né? O átomo é uma unidade de um elemento químico. Eu vou colocar aqui, ó, número de átomos relativamente pequeno. Relativamente pequeno. E são estruturas formadas por quê? Pelo compartilhamento, vamos colocar assim, as moléculas são formadas pelo compartilhamento de elétrons de valência. Relativamente pequeno, gente, é porque a gente tem as macromoléculas, que são estruturas com uma quantidade de átomos muito grande mesmo, milhões, né, de átomos em uma estrutura apenas, né? Então, relativamente pequeno é isso. Pode ter, posso chamar de molécula uma estrutura aí com 40 átomos, né? Então, mas a maioria das moléculas que a gente vai estudar aqui em Química 1, vocês vão ver que são estruturas relativamente pequenas mesmo. Vou dar alguns exemplos para vocês, ó. H2O, H2SO4, são estruturas, né, com a quantidade de átomos relativamente pequenas. A questão dos elementos químicos, olha só, aqui tem 3 átomos e 2 elementos químicos. Por que isso, professor? Eu esqueci. São 3 átomos porque a gente tem 2 átomos do elemento químico hidrogênio, um átomo do elemento químico oxigênio. Essa simbologia aqui.
São 3 elementos químicos: hidrogênio, enxofre, oxigênio. E átomos: 2 de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. Tendo esses conceitos aí em mente é muito importante. E essa questão das moléculas ser formadas pelo compartilhamento dos elétrons de valência, isso é, né, quando a gente fala compartilhamento, esse termo, ele indica um tipo de ligação, né, que é a ligação covalente. Então, toda vez que eu estiver falando de molécula, isso aqui o pessoal usa de forma muito errada. Por exemplo, fala assim, a molécula de cloreto de sódio. Não, o cloreto de sódio não é covalente, então não posso chamar de molécula, né? Mas isso aí é aquele erro que entra no dia a dia e aí a pessoa nem percebe. Mas vamos tomar cuidado com isso e vamos utilizar esse conceito de molécula, vamos utilizar ele para ligações covalentes que vai ficar bem direcionado aqui para a gente, ok? Eu vou dar um exemplo aqui com vocês, o exemplo mais simples possível, que é a formação da ligação covalente aqui para o elemento químico hidrogênio, formando uma molécula de hidrogênio, né? Essa representação aqui, vocês já viram ela. Isso aqui é uma fórmula molecular. Essa estrutura, essa molécula do gás hidrogênio, dificilmente é encontrada na natureza, né? Ela vai ser como produto de alguns processos. A gente vai ter essa formação aqui que vai encontrar o hidrogênio, né? Mas é igual eu falei para vocês, para facilitar nossos estudos, vamos colocar aqui uma proposta didática, como se o átomo tivesse isolado antes de encontrar um hidrogênio e encontrar o outro, só para a gente entender como que ocorre essa formação, certo? Pessoal, se vocês lembrarem bem, o hidrogênio é um elemento não metálico, né? Então, ele é um elemento não metálico. Se eu tenho um elemento não metálico ligado com um elemento não metálico, isso só pode ser uma formação de uma ligação covalente, ok? Agora vamos lá para a distribuição eletrônica para o átomo de hidrogênio. A distribuição mais simples que tem, ó. Número atômico igual a 1, no estado fundamental, ele tem um elétron. Um elétron, a configuração é um S1. Ah, pessoal, eu lembro disso aí, ó. Lá no nível 1, na camada 1, tem um orbital S, e nesse orbital S, que eu posso representar como uma caixinha, lembrando que o orbital S é esférico, né? E lá nesse orbital a gente tem um elétron que eu represento dessa forma aqui, com uma meia seta, certo? E aí você fala assim para mim, mas agora eu estou lembrando desse negócio de configuração eletrônica. Então quer dizer que quando a gente enxerga os elementos químicos isolados aqui numa ligação química, eu posso destrinchar como que é a distribuição eletrônica para me entender melhor a ligação. É exatamente esse o caminho. Então aqui, ó, eu vou pegar aqui um outro átomo de hidrogênio, são dois, são iguais, né? Um S1. E aqui a gente tem o orbital desse camarada aqui, certo? Gente, e aí, para facilitar a nossa vida, em vez de a gente representar isso, ficar desenhando o orbital, tem uma forma mais simples, que eu já até falei para vocês, né? A gente pode representar que o átomo de hidrogênio, ele tem, na última camada dele, que é a camada 1, um elétron. E aí eu represento esse um elétron com uma bolinha, certo? Isso aqui, gente, é a tal da fórmula eletrônica, tá? Fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. A gente vai utilizar bastante essa fórmula, que é a representação dos elétrons de valência dos átomos nas estruturas, ok? Como que ocorre a ligação química, então? A ligação química vai ocorrer o seguinte, esses elementos químicos são elementos não metálicos, têm uma tendência em receber elétrons.
Se os dois querem receber, o que eles podem fazer? Eles podem compartilhar. Então, eu vou colocar de cor diferente, mas, gente, não tem essa questão não, tá? Não interessa para o átomo qual que é de onde que é o elétron, né? Mas só por questão didática. Na hora que esses dois núcleos se aproximarem, os dois elementos químicos os dois átomos se aproximarem, o que pode ocorrer? Né? Vamos entender esse negócio? Se eu for desenhar aqui o átomo de hidrogênio, a gente tem aqui o núcleo positivo, né? Um próton. Na eletrosfera, a gente tem um elétron girando aqui, orbitando esse núcleo. Eu estou representando esse aqui. Se a gente pega o outro núcleo muito parecido, né? Agora é que a gente consegue entender melhor como que ocorre a formação de uma ligação química. Então a gente tem que os átomos se aproximando, os dois átomos se aproximando. O que ocorre? Gente, esse núcleo desse átomo vai atrair o elétron do outro. Olha que beleza. Eles vão ter uma atração. Ah, professor, mas essa atração aqui que você está representando com a setinha vermelha, eu concordo, mas você vai ter uma repulsão também. É isso aí mesmo. Então a gente tem um núcleo de um átomo atraindo um elétron de outro. E aí eu também, né, como já falei aqui, eu não posso esquecer que a gente vai ter a repulsão também. Ó. Então, o que tem quando tem aproximação de dois átomos? A gente tem forças de repulsão e forças de atração. Só que chega no momento em que tem um equilíbrio dessas forças que dá mais estabilidade para a estrutura. Falar, nossa, o professor está falando grego aí para mim, não estou entendendo nada. Mas o que ocorre, gente? Na prática aqui é o seguinte, chega um ponto que equilibra essas forças de atração e repulsão e esse elétron ele vai fazer parte tanto desse núcleo quanto desse. Olha que massa! Aí você vai falar, nossa, isso é muito massa, é muito bonito de ver, né? E esse outro elétron que estava nesse hidrogênio, de quem que ele é? Ué, ele está sendo atraído para o núcleo desse, mas também está sendo atraído pelo núcleo desse outro hidrogênio. Então, esse elétron aqui, ele faz parte dos dois. Como que ficaria a configuração eletrônica depois que eles compartilharam? Dos dois. A gente tem um elétron aqui e um elétron aqui. A configuração eletrônica dos dois, se a gente fosse entender de forma isolada, ficaria assim, ó, um S2. De quem que é essa configuração? Essa configuração eletrônica parece com a configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre que é encontrado de forma isolada na natureza. Então, essa ligação química para quê? Para ter uma estabilidade parecida com a do hélio. No fritar dos ovos, o que a gente precisa entender? Que a gente tem um átomo de hidrogênio com um elétron, um outro átomo de hidrogênio com um elétron, eles se aproximam, né? E essa aproximação vai até um ponto em que forma a ligação química. Olha aqui, o compartilhamento de elétrons é isso, então. Essa aproximação vai permitir que um elétron circule em torno de dois núcleos, né? Em torno dos núcleos dos ligantes. Essa que é a forma eletrônica. E aí, em vez de ficar mostrando bolinha e círculo, a gente pode mostrar assim, ó, um par de elétrons, a gente mostra como um pauzinho. E esse pauzinho, esse traço, dá origem a um outro tipo de fórmula, que é a fórmula estrutural. E aí no livro de vocês tem um gráfico muito interessante, que eu falei assim, não, esse gráfico eu tenho que discutir ele com os meninos, e com as meninas também, né, para vocês ter uma clareza aqui nessa estrutura. Deixa eu ver se ele está aqui, eu tenho certeza. Ixi, eu tinha separado esse gráfico, tá, gente? Nossa, que pena. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou
aqui química 1, se eu não me engano, eu tinha colocado nessa pasta. Se eu não tiver com esse gráfico aqui, a nossa próxima aula eu começo com esse gráfico. Mas eu acho que com essa aula de hoje vocês já conseguem fazer o primeiro exercício da lista, tá? Vocês podem fazer o primeiro exercício da lista. E na aula de manhã eu começo a aula discutindo esse gráfico que eu perdi ele aqui. Eu vou baixar ele de novo para a gente discutir, ok? Gente, valeu demais. Desculpem o problema na internet, tem coisa que foge do nosso alcance, mas eu acho que pela essa videoaula dá para vocês terem uma noção de como que a gente vai discutir essa ligação covalente, né? E se vocês entenderam isso, eu acho que vai ficar mais claro para a gente trabalhar nos próximos exemplos, tá joia? Valeu demais, gente. Obrigadão e até a próxima.